Seja bem-vindo ao nosso sexto encontro nessa jornada. Vamos começar com uma reflexão? Pensa comigo. Todo mundo, no fundo, quer a mesma coisa, né? Chegar no final da vida, olhar para trás e poder dizer com toda certeza, puxa, valeu a pena. E se essa busca por uma vida que vale a pena for, na verdade, o coração do que a gente chama de salvação? A grande questão, e isso vale para todo mundo, religioso ou não, é: como é que a gente se salva de uma vida de caos de arrependimento? Ok, então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje é uma verdadeira viagem no tempo. A gente começa com essa busca universal por sentido, passa pelas soluções da antiguidade, entende a ideia de redenção, vê como tudo mudou na modernidade e, por fim, chega nos becos sem saída de hoje e numa escolha final. Vamos lá! A palavra salvação pode até soar meio pesada, muito ligada à religião, mas se a gente parar para pensar, na essência, ela fala de uma coisa que todo mundo sente. Afinal, quem é que não quer se salvar de uma vida vazia, daquela tristeza que às vezes bate, daquele caos interno que nos puxa para baixo? Então, vamos simplificar. Pensa em salvação como a busca por uma vida que tenha sentido, sabe? Uma vida bem vivida. É o desejo de construir uma história que, lá no final, quando a gente olhar o quadro todo, nos traga uma sensação de paz, de orgulho. Esse é o ponto. E olha, essa busca não é de hoje, viu? É uma inquietação antiga. Vamos voltar lá na Grécia Antiga para ver como os primeiros grandes filósofos tentaram resolver esse quebra-cabeça da alma humana. Para o Sócrates, a resposta era intelectual. A lógica dele era a seguinte: ninguém faz o mal porque quer. As pessoas fazem o mal porque não sabem o que é o bem. Simples assim. Portanto, a salvação para ele viria pelo conhecimento, pela educação. Se a gente sabe o que é certo, a gente faz o que é certo. Já o Platão, que foi aluno do Sócrates, via a coisa de um jeito um pouco diferente, mais místico. Para ele, a salvação era como uma subida, uma escalada da alma em direção ao divino, ao perfeito. E nesse processo de se aproximar do sagrado, a gente purificaria o nosso interior e aí sim conseguiria viver uma vida virtuosa. Aí vem o Aristóteles, sempre com o pé no chão, bem prático. Ele focava no aqui e agora. A salvação, para ele, era uma questão de construir um bom caráter. Era sobre educar as nossas paixões, os nossos impulsos, através da prática diária das virtudes. O objetivo? Uma vida equilibrada, plena. E se a gente for para o Oriente, a gente encontra uma ideia bem parecida de purificação. Em muitas religiões que veem o divino em todas as coisas, as panteístas, a salvação é um processo de limpeza espiritual. É tipo se livrar das ilusões do mundo material para poder se reconectar com aquela essência divina que está dentro de tudo. Ok, agora a gente vai dar uma virada de chave bem grande. Porque todas essas ideias que a gente viu até agora dependem muito do nosso esforço. Mas e se o nosso esforço sozinho não for suficiente? É aqui que as religiões monoteístas trazem uma ideia nova e poderosa, a de que a gente precisa de uma ajuda que vem de fora, uma ajuda divina. Para entender isso, a gente precisa olhar para a origem da palavra redenção. Ela vem do latim redentio e significava literalmente comprar de volta. Era um termo do direito romano. Imagina um escravo. Alguém podia ir lá, pagar um preço por ele e libertá-lo. Essa analogia virou o centro da ideia de salvação. Nós seríamos escravos das nossas próprias falhas e precisaríamos que alguém pagasse o preço para nos libertar. E o curioso aqui é a diferença na linha do tempo. Para o cristianismo, esse grande evento da redenção já aconteceu, o preço já foi pago e a porta para a liberdade, digamos assim, já está aberta. Já para o judaísmo, a redenção final ainda é uma promessa, algo que se espera para o futuro, enquanto os rituais e sacrifícios preparam o terreno para esse momento. Bom, avançando bastante no tempo, a gente chega na modernidade. E aqui, gente, o foco da salvação muda de lugar de um jeito radical. A fonte do sentido da vida sai do céu e vem para a terra. Sai de Deus e vai para a sociedade, para os outros. Essa linha do tempo aqui ilustra isso perfeitamente. Na Idade Média, a resposta era Deus. Chega a modernidade e a salvação passa a ser o reconhecimento dos outros. E mais recentemente, no século XX, a batata quente cai toda no nosso colo. A salvação depende de mim mesmo, do eu. A grande pergunta moderna, então, vira outra. Vira: o que as pessoas vão dizer de mim depois que eu morrer? Nosso valor, nossa identidade, parece que tudo passa a depender do olhar do outro.
A salvação é ser lembrado, é fazer falta. É uma pressão gigantesca, né? E é aí que a gente começa a entrar nos problemas bem atuais. Porque quando a salvação depende só dos outros, ou pior, só da gente, a gente acaba caindo em alguns becos sem saída que são bem frustrantes. Vamos pegar a autoajuda, por exemplo. A crítica que a fonte traz aqui é genial por ser tão simples. A ideia de se autoajudar tem um paradoxo no meio. Pensa bem, se eu preciso de ajuda é justamente porque eu não consigo fazer aquilo sozinho. Não dá para usar as mesmas ferramentas que me criaram o problema para sair dele. Outro beco sem saída bem comum hoje em dia. A cultura da culpa. A lógica é mais ou menos assim. Eu estou sofrendo e a culpa é de um outro grupo, dos opressores. Isso até dá uma sensação boa no começo, de superioridade moral, de ser uma vítima que tem razão. Mas o resultado final é uma salvação de mentira, uma redenção ilusória que só gera ressentimento e, no fim, isola ainda mais. E então, depois de toda essa jornada, dos gregos antigos até os dilemas de hoje, parece que a gente chega numa encruzilhada. Parece que restam duas grandes alternativas na mesa. De um lado, está um retorno àquela ideia de intervenção divina. É aceitar, de forma radical, que para os nossos problemas mais fundos, a ajuda precisa vir de algo muito maior que a gente. Do outro lado, uma espécie de resignação. Uma postura mais estoica, de aceitar que somos imperfeitos e que o melhor que podemos fazer é, pelo menos, tentar não atrapalhar a vida dos outros com as nossas falhas. E a pergunta final? Bom, essa fica no ar. Depois de ver toda essa história, todas essas tentativas, qual desses caminhos parece fazer mais sentido? Essa é uma reflexão que fica para cada um de nós. Se fez sentido para você nosso esforço, dá um like no vídeo. E lembre-se, nessa jornada não convém estarmos sós. Por isso, compartilhe e traga mais pessoas para a trilha certa. A trilha certa.